Olá, seguidores! Nesse vídeo a gente vai comentar sobre previdência pública ou previdência privada. Qual dos dois escolher, qual que é melhor, né? Então fique com a gente até o final e a gente vai tirar várias dúvidas sobre esse tema, sobre o INSS ou os tradicionais fundos abertos, né, os PGBLs ou VGBLs. Então vamos falar sobre tributação, sobre a diferença entre o P e o VGBL, sobre o INSS ou os fundos abertos. Fique com a gente até o final e tenho certeza que você vai esclarecer várias dúvidas que você possa ter a respeito desse tema. Eu te convido nesse momento, se você ainda não é seguidor do canal Caminho para a Riqueza, clique aqui logo abaixo da sua tela e torne-se um seguidor. Basta clicar nesse botão vermelhinho, tá? Logo aqui embaixo. Acione também esse ícone que parece um sino para que você seja notificado todas as vezes que subirmos um novo conteúdo para o canal, ok? E por fim, conta pra gente. Se você gostar desse vídeo, dê um joinha. E faça suas perguntas, deixe seu comentário, interaja conosco. E dessa forma a gente vai saber se estamos no caminho certo, tá? Produzindo conteúdo de qualidade para te ajudar com seus investimentos. Legal, então para começar, isso é uma prática até própria. Há mais de 10 anos trabalhando nesse mercado, eu percebo que poucas pessoas se preocupam com o futuro. É impressionante como a pessoa ela vive o momento e acha que sempre vai ser assim, que ela vai ter o salário dela, que hoje ela está viajando, está pagando as contas e vai ser assim para sempre. E não para planejar a aposentadoria, né? Então ela já sabe que ela contribui para o INSS. Será que isso é uma boa ideia? Só o INSS? Reforma da Previdência, tudo isso acontecendo. Enfim. E aí fica aquela grande questão. Bom, eu já tenho uma Previdência. Ou eu amplio a minha Previdência ou faço uma privada? O que é melhor, né? Então sobre isso, primeiro convidar a pensar sobre isso, a garantir o futuro. E depois sim a gente vai pensar em Previdência aberta ou Previdência fechada. E por que não previdência aberta e previdência fechada para quem pode, né? Então, primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre o que é a previdência fechada e a previdência aberta. Eu queria voltar um pouquinho. Conta pra gente o que é previdência pública. Previdência pública é o chamado INSS, tá? Então, é quando parte do salário mensal de cada um dos trabalhadores é descontado na folha diretamente para o INSS. O que acontece? Quem é CLT, isso é automático. Você não tem nem a opção de escolher mais ou menos, é aquele ali, ponto final. Para quem é autônomo ou nem profissões liberais ou qualquer cidadão, vamos supor, você não tem nada, mas você herdou uma herança e quer contribuir para o INSS. Não tem problema nenhum. Você emite uma DARF e vai lá e faz o pagamento. Aí você pode escolher se você vai no teto, no pagamento máximo, ou no piso, que é o mínimo. Tá? O que importa é, o INSS é o fundo de previdência garantido pelo governo federal. Ou seja, é uma renda mensal que você vai ter para o resto da vida a partir da aposentadoria. E aí as regras são inúmeras, inclusive estão sendo discutidas, né? Tem idade mínima, tem contribuição mínima, contribuição máxima, existe o chamado cálculo atuarial, né? A tábua, quer dizer, depende da sua expectativa de vida, o chamado também fator previdenciário, enfim, existem várias regras. O ponto final é: a parte boa do INSS é que ele tem um seguro de vida, ele tem algumas características a mais do que simplesmente a renda. Porque aquele investidor que simplesmente fala assim, eu tenho duas opções, eu não sou CLT, eu sou autônomo. E por que é CLT? Aquele é obrigatório. E o restante, eu aumento ali no INSS ou eu parto para uma privada? A resposta é, financeiramente, uma previdência privada vai te dar um retorno maior. Se você contribuir a mesma coisa no INSS e a mesma coisa num bom fundo aberto, depende, é claro, né? Se for um fundo ruim, pode ser até pior, você pode até perder dinheiro. Um fundo de ações que só deu errado, imagina. Então vamos lá, fazendo a lição de casa, escolhendo bons fundos, INSS ou Previdência aberta, PGBL ou VGBL.
PGBL ou VGBL. Você vai ter um bolo maior de dinheiro. Agora, a Previdência Pública, ela tem benefícios como seguro de vida, dentre outros, tá certo? Então é isso. E a Previdência Privada é um complemento da Previdência Pública, correto? Não é ou uma ou outra. Você pode ter a Previdência Pública através do INSS e ter também um complemento através de uma Previdência Privada. Por que isso é importante? Porque a Previdência Pública ela tem teto. Então... Não, vamos dar exemplo. Eu não sei te falar em números, mas eu acredito que o teto da Previdência Pública é alguma coisa próxima de 5 salários, 6 salários. É um pouco acima de R$5.000 em 2018, que é quando esse vídeo está sendo gravado. Agora, perfeito, daí 4, 5 salários, alguma coisa desse tipo. Agora, contar com uma estabilidade através da Previdência Pública é um pouco complicado, né? Porque as regras mudam dependendo da situação macroeconômica do país, dependendo do cenário político, vira e mexe o Senado, o Congresso, né, está debatendo esse tema da Previdência Pública. Em 2018, o teto do INSS é 5.500, 5.000 é alguma coisa. Algo próximo disso. Mas o teto, eu desconheço alguém que tenha aposentado, salvo exceções, militar, funcionário público, mas o CLT, o autônomo, mas muito dificilmente vai aposentar pelo teto, tá? De novo, tem o fator previdenciário, que é a longevidade esperada, tem uma série de itens ali que vão reduzir isso. Então hoje, por mais que você contribui pelo teto, é comum em 2018 que o teto seja algo próximo ali de 4.000. 4.000 já é alto. Uma boa previdência. E aí eu te pergunto, é suficiente para você ter uma aposentadoria tranquila? Acho que não. Aí vai depender, né, de cada um, do que cada um espera para a sua aposentadoria. Já a previdência privada, elas são ativos financeiros, né, administrados pelas seguradoras, tá? Você contrata através das instituições financeiras, porém são administradas pelas seguradoras, tá? Quem fiscaliza é a SUSEP, não é a CVM. Há uma diferença aí dos fundos abertos e também da Previdência. Corrigindo, fundos abertos não, fundos tradicionais, porque a Previdência é aberta. Também tem fundo aberto, exatamente. Tem essa diferença, entre outras. E ela funciona para complementar a aposentadoria pública, né? A aposentadoria do INSS. Então vamos lá, Danilo. As modalidades de previdência pode ser aberta ou fechada. Tá bom, o que é isso? A previdência aberta são os tradicionais PGBLs ou VGBLs. E a previdência fechada? Muitas empresas têm o chamado fundo de pensão. Então os mais comuns, quem nunca ouviu falar na Previ, que é do Banco do Brasil, na Postales, que era do Correio, na Petros, que era da Petrobras, e aí vai. Várias empresas têm o fundo fechado. Só pode participar funcionários e ex-funcionários da empresa X, tá? Isso não é um PGBL nem um VGBL, é um fundo de pensão exclusivo para aquela empresa. Aí não tem nem o que dizer se é melhor ou se é pior, porque não existe opção. Eu, Daniel, eu não posso fazer parte da Previ, da Petros, da Postales, do fundo da sua empresa, ponto. E você que está na empresa, vale a pena? Depende. O fundo fechado é igual o balanço de uma empresa. Tem um grupo de funcionários que cuida daquilo, ele tem contas a pagar, contas a receber, investimentos e dá um resultado X, que pode ser bom ou pode ser ruim. Não dá para dizer, tem que ser avaliado caso a caso. O que eu posso afirmar com certeza se a empresa é patrocinadora e te dá um bônus, quer dizer o seguinte, eu contribuo com R$100, a empresa dá mais 50 ou mais R$100, dificilmente algum investimento vai superar isso. Então, se a empresa patrocinadora também contribui com uma fração do que você contribui, provavelmente vale muito a pena manter esse tipo de investimento, tá certo? Outro ponto que eu preciso ressaltar, você tem um fundo fechado. Se você portabilizar, migrar esse investimento para um fundo aberto, você não vai mais poder sacar esse dinheiro. Necessariamente você terá que converter este fundo em renda, que pode ser vitalícia ou temporária, pode ser conversível ao cônjuge,
conversível aos filhos, mas não existe a possibilidade de, sei lá, você juntou lá 100 mil, 200 mil, 1 milhão de reais, agora eu quero sacar para gastar. Não. Se era fechado e foi migrado para o aberto, ele vai ter que ser convertido em renda. Tá certo? Já o fundo aberto, o que é isso? São os PGBLs ou VGBLs que é só uma questão, como o Danilo disse, de controle, né? Fundos tradicionais controlados pela Ambima, pela CVM, fundos de previdência pela SUSEP, mas é um fundo qualquer, você pode resgatar quando quiser, a hora que quiser, pode contribuir quanto quiser, quando quiser e ponto final. Nada mais é do que um fundo de investimento com caráter previdenciário. O que é isso? Caráter previdenciário. Tem algumas regras extras, por exemplo, a possibilidade de converter em renda, a possibilidade de fazer aportes descontados em conta corrente bancária, não precisa de boleto, não precisa nada, débito em conta, todo mês eu quero que retira X reais e coloca no fundo, vai acontecer automaticamente. O que mais? Em alguns estados, então por favor, atenção, São Paulo é isento de ITCMD. Por exemplo, o fundo é meu, o Danilo é o meu dependente, perfeito. Não é dependente, na verdade é o beneficiário, perfeito. Danilo é meu beneficiário. Na minha falta, ele herda isso livre de imposto. Se eu tenho um fundo convencional e eu morri, para você herdar, você paga os 4% em São Paulo, isso varia de estado para estado, de ITCMD, que é o Imposto de Transferência, Doação e Causa-Mortes. Tá certo? Esse é outro ponto polêmico, né? Porque o Congresso também já está falando em mexer no ITCMD. Então isso vale em São Paulo. Até 20%, né? Já estão tramitando essa ideia. Perfeito. Então esse é um ponto que é questionável, mas ainda válido em alguns estados. Aí você tem que pesquisar se no seu estado isso é válido ou não. E junto com essa questão do ITCMD, o fato aí é certeza. Nenhum fundo de previdência entra em inventário. Então muita gente não sabe que, vamos supor, você tem um pai rico e você mesmo não tem absolutamente nada. E você brigou com seu pai. Seu pai não te dá nada. Bom, se seu pai vem a faltar, para você herdar o dinheiro dele, existe um custo. O ITCMD é esse, o de transferência, doação e causa-mortes, mais o inventário, mais o custo com papelada. Tá, se você não tem nada, como é que você vai herdar esse dinheiro? A previdência fica livre do inventário. Ela vai direto para o beneficiário sem a cobrança de imposto, né? E sem passar por inventário, é um outro benefício. Mas, resumindo, fundo aberto de previdência é um fundo qualquer com caráter previdenciário e controlado pela SUSEP. Enquanto que o fundo fechado é o fundo de pensão, onde só determinados grupos de pessoas, né, de empresas... É exclusivo para determinadas classes. Exatamente. Pode fazer parte e não dá para dizer se é bom ou se é ruim, vai depender caso a caso. Então, o VGBL, ele é ideal para aquele investidor que faz a declaração de imposto de renda, né, simplificada. Tá? Já o PGBL, o Plano Gerador de Benefício Livre, ele é ideal para quem faz a declaração de imposto de renda completa e ele pode deduzir até 12% da renda bruta com os aportes que ele faz na Previdência PGBL. Deixa eu fazer uma pausa aí. O PGBL, na verdade, ele só vale a pena se o investidor faz a declaração completa e tem imposto a pagar. Bem colocado. Se você faz a completa e não tem imposto a pagar, não faz sentido nenhum. Imagine que a sua renda bruta anual seja de 100 mil. De janeiro a dezembro, todos os seus pagamentos, 13º, férias, 100 mil reais. Então, e você faz a declaração completa, você deduziu lá escola, educação, saúde, uma série de itens e tem lá base tributária, 10 mil reais. Tá? E aí, você contribuiu, por exemplo, 10 mil reais num PGBL. Então 10 mil, 12 mil menos 10 mil, a base tributária cai para 2 mil. O meu exemplo é ruim porque esse cenário eu acredito que nem seja possível. Como é que uma renda de 100 mil anual, você colocou custos e blá 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 e ainda caiu para... Mas é só para você entender. Então o montante que você aporta num P de plano PGBL, deduz da base tributária e aí você tem um diferimento de imposto. Eu gosto de fazer um comentário muito importante que é o seguinte.
Daniel, eu já entendi esse negócio de eu vou deduzir do imposto, mas eu acho tudo isso muito complexo. Eu quero só saber uma simples resposta. Eu posso partir para um VGBL ou um PGBL, tá certo? No final, quando eu me aposentar, onde é que vai ter mais dinheiro? Isso é muito importante. Apesar de você diferir o imposto, não quer dizer que você não vai pagar. Você não paga hoje. Porque você tinha lá, sei lá, eu ia pagar esse ano R$5.000. Como eu aportei em um PGBL, eu vou pagar 3 mil. Eu deixei de pagar 2 mil esse ano. A condição para que o PGBL renda mais do que o VGBL é que esses 2 mil que eu não paguei esse ano, eu reinvista no PGBL. Então, se você é uma pessoa super organizada, vale a pena. Se você, dinheiro na mão é vendaval, parta sempre para um VGBL ponto final. Por quê? Porque o PGBL é um próximo item que a gente vai comentar mais adiante. Então já vamos aproveitar agora. Exatamente. O PGBL, P de plano, ele é tributado integralmente. Quer dizer o seguinte, eu contribuí R$100 durante a vida toda. E quando eu me aposentei, eu tenho lá R$100 mil. Bom, se ele estiver na escala regressiva, a partir do 10º ano, eu pago 10% de imposto sobre o total, sobre os 100 mil. Que é o mínimo, certo? É o mínimo. 10% de 100 mil são R$10 mil de imposto. Se fosse um VGBL, V de vida, gerador de benefício livre, eu pagaria 10% sobre o ganho, não sobre o total. A rentabilidade. Exato. Certo? Então vamos supor que eu aportei 80 mil, e aí eu recebi juros e tal, eu aposentei com 100 mil. Eu vou pagar juros sobre 20, eu vou pagar imposto sobre 20 mil, não sobre os 100 mil. Então veja, o PGBL você não paga lá na declaração anual para pagar no resgate. O VGBL não paga, só paga sobre o rendimento. Então o que é melhor? O cara organizado que eu deixei de pagar esse ano R$2 mil e vai colocar no PGBL, faça um PGBL. Ah não, eu não faço esse controle, entra tudo num bolo só. Onde eu vou ter mais dinheiro? No VGBL, V de vida, tá? Tem essa condição. Vamos falar de tributação. Eu falei da escala regressiva, ela começa em 35%, vai cair nos 5% a cada 2 anos, tanto que 10 dividido por 2, 5, né? Então, ou 5% vezes 2, veja lá, ele começa com 35, passou 2 anos, né? Cai para 30, mais 2 anos, 4 anos, 25, 6 anos, 20, 8 anos, 15, 10 anos, 10%. Isso na escala, por aí, né? Para por aí, regressiva. A progressiva não depende do prazo, você pode esquecer de morrer e ficou lá um século. 27,5, que é o teto hoje em 2018. Ou seja, depende da sua renda. Quando que é que a escala progressiva vale a pena? Para pessoas de muito baixa renda, tá? Então imagine que você vai aposentar e aí você não tem zero renda, não tem dividendo, não tem imóvel, porque se você tem ações e recebe dividendo, é renda, se você tem aluguel, é renda, INSS é renda, toda a sua renda, se não der, aí tem que ver a regra lá do imposto. Então até 1.000 e pouco é isento, de 1.000 e pouco a 2.000 paga lá 7,5, depois 15, 22,5, 27,5 é o teto. Tá? Então depende da renda. Em 90% dos casos, a regressiva é melhor. Excepcionalmente, a escala progressiva, para quem tem muitíssimo baixa renda, pode ser mais indicada. Tá? Mas isso o investidor pode trocar. Se estiver na progressiva, você pode migrar uma vez para a regressiva. Uma vez na regressiva, nunca mais volta para a progressiva. Tanto que chama progressiva ou compensável e regressiva ou definitiva a escala de imposto de renda. Então, tanto o PGBL quanto o VGBL pode ter uma escala progressiva ou regressiva de imposto de renda. Exato. E Daniel, outra coisa que o investidor comenta muito, né, quando se fala de previdência, são as taxas, né? Então, nos fundos de previdência privada você encontra a taxa de administração e em alguns fundos também a taxa de carregamento, né? Tá, vamos lá. Então, isso é importante observar, porque muitos dos fundos não têm essa tal de taxa de carregamento. A taxa de administração, todo e qualquer fundo de previdência privada tem essa taxa. Alguns têm uma taxa maior, outros menor,
mas ela é cobrada. Legal, bem colocado. E outra coisa, a partir de 2018 já existe uma legislação onde os fundos de previdência também poderão cobrar taxa de performance, assim como acontece em alguns fundos tradicionais, tá? Então poderá ter taxa de administração, sempre tem, pode ou não ter taxa de carregamento e pode ou não ter taxa de performance. A taxa de carregamento pode ser de entrada ou de saída. O que é isso? Eu vou contribuir taxa de carregamento de entrada. Eu vou aportar R$100 todos os meses no meu fundo, seja PGBL, seja VGBL. Se eu tenho uma taxa de carregamento de 3%, 3% fica para a seguradora e eu vou depositar no meu fundo R$97. Taxa de carregamento de entrada. Essa é a pior delas, é a mais punitiva. A de saída é o seguinte, eu coloquei 100 todo mês, está lá, R$100. Mas eu acumulei lá R$100 mil. E eu tenho uma taxa de carregamento de saída de 3%. Então eu vou pagar R$3 mil para resgatar, para sair desse fundo. É isso. Mas hoje em dia, a maior parte dos bons fundos não tem nem taxa de carregamento de entrada e nem taxa de carregamento de saída e nem a taxa de performance. Taxa de performance é aquela que só é cobrada quando o fundo excede o benchmark, né? É o índice de referência que ele promete entregar. Por exemplo, o CDI ou o Ibovespa. Então, o meu fundo é um fundo de previdência de ações. Se eu superar o Ibovespa, eu vou cobrar 20% sobre a rentabilidade extra acima do Ibovespa. É essa que é a taxa de performance. Excelente. Daniel, vamos finalizar. Então, eu acho que esse bate-papo foi bastante produtivo, né? A gente chegou a tocar em todos os pontos aí sobre a previdência pública e a previdência privada. Mas, afinal, qual plano que é melhor? A previdência pública, a previdência privada? Qual o último comentário que você tem a fazer sobre esse tema? Então, definitivamente, vamos terminar conforme eu comecei esse bate-papo, né? Dinheiro por dinheiro. Se eu colocar o mesmo montante no INSS e o mesmo montante num PGBL ou VGBL, o PGBL ou VGBL vão te entregar um bolo maior. Você vai terminar com mais dinheiro lá no final. Por outro lado, o INSS tem seguro de vida, tem alguns benefícios extras, que eu nem sei dizer, mas alguma coisa de saúde, enfim, tem alguns seguros extras que são interessantes. Apesar que eu, pessoalmente, se eu puder não contribuir nada com o INSS, como eu sou organizado, eu prefiro fazer um seguro de vida, um seguro de saúde e uma previdência, tudo no particular. Apesar que isso nem é uma opção, né? Para o trabalhador que tem carteira assinada, ele é obrigado e o INSS debita lá do Olerite automaticamente. Perfeito. Ele não tem nem essa opção de escolher. E essa questão também de qual que é melhor, se a previdência pública ou a privada, eu acho que esse debate não é tão saudável. Eu acho que não existe melhor e pior. Eu acho que são coisas complementares, né? Você pode ter a previdência pública e a previdência privada. Não é que pode, eu diria até que você deve ter, exatamente. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dê um like, faça seu comentário, faça perguntas. Quem sabe até a sua pergunta pode ser o tema para um próximo vídeo aqui nesse canal. Compartilhe com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com familiares. E se não é assinante, clique aqui nesse botão vermelho logo aqui embaixo. Torne-se um seguidor do canal Caminho para a Riqueza e você será notificado sempre que a gente publicar um novo conteúdo parecido com esse. Tá certo? Muito obrigado pela atenção. É isso aí. Muito obrigado e até logo. Valeu. Se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar deste outro também.